E assim estudamos, né, na colocação de Carla, o poder da palavra. O Evangelho vem nos falar, o Evangelho que foi lido, nos fala da língua, uma referência à língua. Mas nós vamos um pouco mais além do simbolismo desse Evangelho, para ver o que podemos tirar proveito dentro da situação reencarnatória em que vivemos. Vejam bem, todos nós na humanidade, todos nós que estamos na Terra, viemos para a Terra dentro de uma programação reencarnatória, viemos para passar por uma trajetória necessária à educação do nosso espírito. Nosso espírito carrega vícios de natureza que precisam ser melhorados. E a espiritualidade maior nos coloca em condições para que a gente possa enfrentar essas situações e assim vencer as fraquezas que estão dentro de nós mesmos. Então todo mundo que está na Terra tem uma fraqueza a ser vencida. Mas todo mundo que está na Terra tem um potencial adormecido, um potencial de criação, um potencial de ação, um potencial para viver bem, construir bem, ajudar as pessoas e ser positivo. Todos nós temos esse potencial. Isso é próprio da natureza daqueles que carregam a energia crística. E se o espírito está reencarnado, ele tem a natureza crística e tem também esse potencial de criação dentro dele próprio. E vejam bem, o potencial de criação ele pode ser despertado ou adormecido com aquilo que a pessoa enfrenta ao longo da vida. Tem pessoas que em seu conjunto familiar vivem dentro de uma situação positiva. Você pode, você é capaz, vamos fazer isso, enfrenta. A pessoa aprende a enfrentar desafios. Aí ela começa a exercitar o potencial de criação, o potencial de realização. E existem lugares lares e lugares, se assim colocamos, onde as pessoas são combatidas em seu potencial de criação. Você não vai conseguir, isso não é para você, isso não é para você fazer. Quer dizer, que já coloca a limitação, quer dizer, a pessoa já nasce freando o seu potencial, guardando o seu potencial de criação, porque a mente dele, ele não consegue administrar esse poder que tem dentro dele, essa força que ele carrega. Assim nós falamos, quando falamos assim, mas por que existem isso? Porque existem palavras que constroem e existem palavras que destroem, como se colocou no Evangelho. Tem palavras que destroem a sua vontade de criar, a sua vontade de tomar atitude, a sua vontade de fazer. A palavra do amigo, o olhar de crítica, às vezes não é só a palavra, o olhar de crítica, a situação de crítica, né, para inibir você de realizar aquilo que você tem capacidade de fazer, mas as palavras fazem você desacreditar em você mesmo. Aí vem então a palavra que constrói. Não, você é capaz. Vamos pensar no meio, nos instrumentos que você precisa para iniciar a sua obra, mas você é capaz. Você vai iniciar fazendo dessa forma. Depois você lá faz bem feito, você surpreende com você mesmo. Depois você faz uma outra coisa e surpreende com você mesmo. Depois você percebe que você consegue realizar grandes obras. Mas isso já estava dentro de você. Só faltava a sua iniciativa. Mas o que faltou para você? Faltou uma motivação. E essa motivação só vem através de palavras. E palavras que constroem. Assim seja a professora na escola, vai motivar os alunos a aprender. Se a professora falar para o aluno, você não vai aprender porque você é limitado. Você não vai aprender porque isso é difícil para você. Aí ele nem vai raciocinar para aprender. Mas se a professora falar para o aluno, olha, você vai aprender porque isso é fácil. Eu uso muito, a Dona é testemunha disso. Eu falo para os meus clientes, olha, eu cheguei a um cliente que tinha que realizar determinada tarefa. Ele não conseguia fazer, os funcionários não conseguiam fazer de forma alguma. Eu fui lá conversar com eles. Eu falei, olha, eu tenho 200 e poucos clientes, todos conseguiram. Eu tenho gente lá no fim do mundo, lá em tal cidade, conseguiu com facilidade, só vocês não conseguiram. Aí eles ficaram olhando para mim. Voltei na semana passada, estava todo mundo fazendo, o que era difícil de aprender, aprenderam fácil. Por quê? Eu mexi na parte do ego, da motivação, fiz a pessoa ativar o seu poder de criação. E poder de criação todos nós temos. Então o que eu usei? Usei a palavra que constrói, né? Usei um artifício em minhas palavras para construir, para motivar a pessoa a usar seu poder de criação. E todos nós temos esse poder, né? Então vejam bem, assim vem Deus Pai Todo-Poderoso em seu Evangelho e nos deu o lado positivo da nossa natureza e o lado negativo em nossa natureza. Aí deu-nos o livre-arbítrio
para você escolher o positivo e o negativo para que você possa atuar com sua mente. E assim, nós, em nossa sabedoria, eu falei na palestra passada da sabedoria que nós adquirimos ao longo da nossa vivência, e nós, em nossa sabedoria, sabemos que se você trabalhar com positivo, sempre você vai estar construindo, sempre você vai estar sorrindo. Se a dificuldade rir para você, você sorri para a dificuldade, você passa por cima das coisas e os obstáculos se tornam pequenos, as dores se tornam suportáveis, e assim você não percebe os espinhos do seu caminho. Por quê? Porque você vê tudo de forma positiva, você enfrenta, você sabe que pode, você sabe que tem saída. Assim se resolve olhando o lado positivo das coisas. Mas existe o lado negativo que traz o medo, traz a incerteza. Então, isso aí que eu digo para vocês são os dois lados da natureza humana. Assim como existem as duas faces da língua, existem as duas faces da nossa natureza. E nós temos o dever moral de trabalhar o lado positivo da nossa natureza. E esse lado positivo, voltando à parte da língua, da palavra que destrói, esse lado, nós temos que fazer com que esse lado positivo se sobreponha. Temos que sufocar o negativo, sufocar o pessimismo. Nós não podemos nos achar limitados, não podemos nos achar feios, não podemos nos achar pequenos. Em tudo você tem que se julgar igual ao outro, em tudo você tem que se julgar capaz de fazer. E assim nós vamos então construindo o lado bom, a grande obra que temos que fazer. Vejam bem, estou falando da parte da nossa individualidade, porque a grande obra que você faz com você mesmo é dentro da sua individualidade. É não colocar limite para você, não achar que você é limitado em determinadas situações. Bom, saindo do lado interno para o lado externo, voltamos a falar então da parte da língua, do julgamento, de como usar a palavra. Vejam bem, você provoca uma mágoa em alguém, já contei essa história aqui, não há necessidade de repetir para vocês. Você provoca a mágoa em alguém, esse alguém desencarna com essa mágoa. A mágoa é semente do ódio. Quando a pessoa cai no mundo inferior, se ela não for elevada, esse ódio, essa mágoa vai ser alimentada pela energia negativa do ambiente e vai se tornar ódio. E você tem um inimigo kármico a te perseguir, a te julgar culpado pelas dores dele, pela palavra errada que você colocou. Então, quer dizer, você fez um obsessor kármico pelo uso indevido da sua palavra. Tem aquela máxima que se usa sempre: se você não tem algo de bom para falar de alguém, que fique então calado. E assim eu digo que isso é uma frase da sabedoria. Se você não pode elogiar, então não vamos falar nada de negativo, para que a gente não venha colaborar para a dor do outro. Porque às vezes a pessoa está ali e não sabe que vida que ela está sofrendo, que o obsessor está perseguindo ela, as coisas não dão certo, ela está sofrendo uma pressão mental muito grande. Aí nós vamos lá com o nosso julgamento, e com a língua ferida: aquela pessoa é ruim demais, ela merece sofrer, ela é toda complicada, ela é negativa. Quer dizer, é a palavra negativa, é o uso negativo que você faz da sua língua, da sua palavra, E ao mesmo tempo, você está jogando energia negativa naquela pessoa, porque se você está falando dela, você está jogando vibrações em direção a ela, está piorando o quadro energético que ela está vivendo. Então isso está errado. Isso é errado, você está colaborando para aumentar a dor do outro. E se você fala negativo de alguém, esse negativo saiu dentro de você. Analisa só. Quando você fala algo de positivo, é porque você tem energia positiva dentro de você. Se você fala negativo, você está descarregando a sua mágoa. É como se fala, é o fruto da árvore envenenada. Qual é o fruto da árvore envenenada? É o veneno, é o fruto envenenado. E assim é a palavra negativa. Então nós nos tornamos uma árvore envenenada quando falamos algo de negativo de alguém. Bom, passando dessa parte, vamos tratar de uma outra parte que sempre colocamos para vocês, que é a parte espiritual. É a parte que nos preocupa. Temos que formar sim uma cultura individual aqui na Terra, uma cultura que nos coloque no positivismo, uma cultura que nos coloque na convivência pacífica com os outros, na cultura que nos ajuda a sentir que os outros, a sentir, a perceber, a ver que os outros também têm dificuldades, têm limitações. A gente percebe aqui, até mesmo dentro do nosso meio, que às vezes a pessoa está bem, o outro está em dificuldade, então o outro é que está errado. Está errado porque ele está em dificuldade, ele está pedindo ajuda, ele não tem que pedir ajuda, porque tem que vencer a própria dificuldade. Eu vejo esses julgamentos aqui, está errado.
Não se julga dessa forma. O outro está passando pelo mesmo caminho que nós também passamos algum dia. E nós também passamos por dificuldades. Nós também pedimos ajuda. Nós pedimos esclarecimento. E fomos ajudados. E hoje chegamos a uma posição em que nós temos a obrigação de ajudar os outros que passam pelos mesmos caminhos que nós passamos. Então, esse é o procedimento correto, para que a gente demonstre a grandeza dos nossos espíritos e a evolução da nossa personalidade. Bom, então na nossa caminhada a gente vai percebendo situações, e o que mais nos preocupa não é tanto o aspecto terreno, porque o aspecto terreno, você ainda tem tempo, você não está indo desencarnar amanhã, você tem tempo para corrigir seus erros. Mas o espiritual é mais delicado, porque tudo que você faz se torna registrado em seu código acádico. Tudo que você faz de bem se torna registrado, tudo que você faz de mal também é registrado. E às vezes você distribui o mal sem perceber. Então, uma situação que nós colocamos é a notícia ruim que você pega de uma pessoa e transporta para outra. Você se torna elo de uma corrente negativa. Então, se alguém fez alguma coisa negativa, olha, nós não falamos. Do aspecto moral, você está deixando de ser um fofoqueiro. No aspecto espiritual, você está deixando de ser um elo da corrente negativa que o mundo inferior criou para transportar essa energia. E se você é transportador de uma energia negativa, você passa a ser contaminado por ela também. E assim, nós olhamos o aspecto espiritual, que nós estamos aqui para trabalhar a nossa evolução espiritual. A nossa preocupação é com o mundo dos espíritos, é com o nosso mundo dos espíritos. Então nós temos essa preocupação, como você se porta diante dessas situações, com o tempo que lhe resta na sua reencarnação, com o tempo que você tem para construir sua obra. E a maior obra que você tem que construir por obrigação moral para com o seu próprio espírito é a desimpregnação do seu ser, é a lapidação da sua personalidade, é a limpeza do seu espírito, é a formação da sua sabedoria. Eu falei na aula, na palestra passada, do conhecimento, cultura e sabedoria. Então vocês estão adquirindo conhecimento e estão formando a sua cultura. Da cultura peneira-se aquilo que vai para a sua sabedoria, que você carrega para a sua eternidade. Então na sua sabedoria você passa a ver o que é útil e o que é inútil na sua vida, o que te contamina, o que te traz baixa condição moral e espiritual. Porque às vezes a gente fala alguma coisa de alguém, ou pensa, ou projeta, ou produz alguma energia negativa, mas ninguém soube, ninguém percebeu, ninguém deu valor. Mas no mundo espiritual isso é peso e não se apaga. Então, para o lado espiritual, você é um espírito de baixa moral, um espírito atrelado ao negativo dos outros que vivem as suas dificuldades. Então, eu falo para vocês do lado espiritual com maior importância. O lado da personalidade, o lado terreno, né? Vocês veem exemplo a toda hora, vocês veem livros, vocês veem cartazes. Olha, é triste fazer isso, é baixa moral, é errado. Vem as pregações do Evangelho, vem orientações de toda forma, né? Não faça julgamento de ninguém, não fale mal, não produza energia negativa, não seja transportador, né? De algo negativo a ninguém, não seja fruto de uma árvore envenenada, ou não seja uma árvore envenenada. Tudo isso faz parte dos nossos ensinamentos e ensinamentos para a nossa cultura. Mas aí eu cobro de vocês, nas suas individualidades, o lado espiritual. O sábio, ele escuta mais do que fala. Aquele que vai adquirindo a sabedoria, ele fala pouco, para não falar o desnecessário, né? Não falar o inútil. Então vejam bem, lembram-se na faculdade tinha o Aristóteles, né? Ele fala assim que na universidade dele, o aluno quando entra, ele não pode sequer fazer uma pergunta. Ele não pode perguntar no primeiro ano, nada, só escutar, para não fazer pergunta boba. No segundo ano ele tem direito de fazer uma única pergunta, se não for boba. E assim ele vai aumentando até chegar a 5 anos na universidade para ter direito de conversar. Porque senão vai falar coisas indevidas, falar coisas inúteis. Quer dizer, é a escola da sabedoria. E aí a gente busca e pergunta quantas coisas inúteis nós falamos. Mas quando você está falando, você está soltando energia de dentro do seu corpo, porque seu corpo é uma fábrica de ectoplasma, de fluido magnético animalizado pelo nosso corpo. Então, você está soltando energia fluídica
aleatoriamente, na futilidade, no inútil, né? Então, quer dizer, enquanto você está soltando a energia que você está fazendo, a sua mente está estagnada. Então vem aí a orientação dos sábios, analisar tudo que você faz, veja o que está por trás das palavras que os outros dizem. Aí eu penso assim, quando alguém fala mal de alguém para mim, eu já penso, essa aqui é uma árvore envenenada que está soltando seu fruto. Aí por que ela está envenenada dessa forma? Qual é o veneno que ela carrega? É o do egoísmo, da inveja, do ciúme, da ambição? Qual é o veneno que está dentro dessa árvore envenenada, que está falando de alguém para mim aqui? Então sempre é o que eu penso, sempre quando alguém vem me falar de alguém, né? Aí, porque existe um detalhe, existe o falar de alguém e contar um fato. Quando a pessoa está contando um fato, a gente sabe que ele está relatando uma história. Quando ele está falando de alguém, a gente sabe que ele está fazendo referência à pessoa e não ao ato, e não ao fato. Então aí a gente analisa a situação e você pergunta, né, por que essa pessoa está desse jeito? Quem está mais errado? É ela ou é o outro? Né? Então vejam bem, isso tudo faz parte da nossa caminhada e faz parte do trabalho, né, de polidez, de lapidação que nós temos que fazer com o nosso ser, com a nossa mente, com a nossa personalidade, né? E assim nós vamos caminhando para Deus Pai Todo-Poderoso. Eu digo a vocês, existe uma escada longa de vários degraus para serem escaladas por nós. Temos que subir esses degraus. E a cada pedestal que você dá um passo, lá tem uma cultura, tem uma sabedoria, tem uma lei, né? Aí você dá um passo no pedestal seguinte, lá já é proibido falar dos outros, é proibido julgar, né? É proibido ser egoísta, é proibido, né, naquela lei daquele pedestal de cima, né, ter baixa moral e espiritual. Aí você se adapta a esse pedestal e dá um passinho no pedestal mais acima ainda. Aí lá você vê que as leis daquele pedestal moral lá de cima te cobram mais coisas, te cobram mais pureza em seu coração. Ora, é proibido ter preguiça. Lá você se sente na obrigação de realizar obras. Lá eu tenho que trabalhar. Lá eu não posso viver tirando proveito do suor dos outros. Lá eu não posso roubar tempo de ninguém. E quer dizer, aquele pedestal já te coloca num nível de consciência onde você se cobra diferente. Aí você se adapta a esse pedestal, prepara seu espírito e dá um passo ao pedestal seguinte. Lá existem novas leis morais que vão envolver seu espírito. E assim você vai subindo nesse pedestal, e à medida que você vai dando seu passo no pedestal, a sua consciência se adapta à consciência dimensional que lá está. E aí sua consciência começa a te cobrar. Aí você olha para trás e envergonha de certas atitudes que você teve, de certos pensamentos. Você olha para as pessoas que um dia você falou, pensou, ou tratou com indiferença, você sente vergonha, porque você sabe que aquele espírito pode ser hierarquicamente, no mundo espiritual, superior a você. Você pode estar na sua escalada na frente nessa encarnação, mas ele pode ter um histórico transcendental superior ao seu. E assim, você vai percebendo que as coisas não são como a gente pensa. E você vai percebendo que os outros também têm dificuldades para serem vencidas. E as dificuldades deles são iguais às suas. Todos somos iguais. Se você for analisar o histórico, o limite de atuação mental e emocional do nosso corpo, estamos na mesma balança, no mesmo peso, né? Então vejam bem, tudo faz parte do nosso processo de evolução. E temos que ter um esforço individual para evoluir. Não se evolui com preguiça, não se evolui deixando para depois. Não se deixa para construir uma obra tão séria para depois. Você tem que fazer, vamos tomar iniciativa agora, né? Eu vou melhorar minha natureza, vou começar agora a melhorar minha natureza. A partir de agora eu sou um outro ser, trato as pessoas com a mesma dignidade que eu quero ser tratado por elas, trato com o mesmo respeito moral que eu quero que elas me tratem, e assim eu vou ser. Ah, mas se alguém me tratar diferente, eu vou me sobrepor a ela moralmente então, porque eu vou tratá-la bem. Ela pode me tratar mal, mas eu vou tratá-la bem. E eu vou perdoar ela a atitude dela, e ela vai levar o exemplo da minha boa atitude com ela, e vai aprender com o meu bom exemplo. E assim nós vamos dando nossos passos na evolução moral. E digo para vocês, existe um campo mental nesse universo.
em diversas faixas vibratórias, para o positivo e para o negativo. Você tem que avançar na evolução moral para que o mundo mental negativo não te alcance com suas vibrações, para que você não seja puxado para baixo. Tem que existir avanço. Não existe sistema nenhum estacionado no universo. O mundo mental, ele é ativo, ele movimenta. Então temos que avançar. Ou você avança ou você é engolido pela força que vem atrás. Então tem que existir esse trabalho, tem que existir esse esforço da nossa parte. Bom, graças a Deus. E assim sendo, convido vocês a serem atuantes e convido vocês então a iniciarem na parte que precisam ser iniciadas em vocês as suas modificações. Não estamos tão perfeitos que não temos nada para que seja que não possa ser modificado. Não temos nada tão importante para nós que não seja aquilo que pertence à construção do nosso sistema de evolução. E não podemos deixar para depois algo tão importante para nós como é esse trabalho individual. É o trabalho que você vai fazer dentro de você mesmo, de ser bom, de não ser negativo, de ter palavras positivas, atitudes positivas, pensamentos positivos, sempre. Que a dor te perturbe, mas que você seja superior à sua dor. É difícil? É não. Eu digo com experiências, e as pessoas que estão mais ao meu próximo, de mais ao meu lado, sabem disso. Eu ignoro a dor, ignoro a dificuldade, combato ela sem valorizá-la. Faço ela ser pequena aos meus olhos, porque eu tenho um caminho grande para seguir e não posso perder tempo com pedras pequenas que aparecem no meu caminho. E assim, vamos construir a nossa obra, vamos construir a nossa obra individual e a nossa obra coletiva. Não se faz uma grande obra na individualidade ou no coletivo, no mundo físico ou no espiritual, sem atitude. Não espere alguém fazer para você. Então veja bem, ninguém pode mudar a sua natureza se não for você mesmo. Ninguém pode dominar a sua preguiça se você não tiver coragem própria. E assim vai sucessivamente. Então, quer dizer, é a parte que compete à sua individualidade de fazer. Graças a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso nos deu uma responsabilidade grandiosa, da qual temos que agradecer sempre. A responsabilidade que nos traz pelo conhecimento que adquirimos. E estamos adquirindo conhecimentos que outros também não têm a grande oportunidade que nós temos. Estamos adquirindo informações que os outros também não têm, muitos não tiveram essa oportunidade de ter. Então, a informação, o conhecimento, a oportunidade de trabalho, a preparação, as consagrações, as aulas, tudo isso são oportunidades que nos dão responsabilidades. E se você tem responsabilidade, você tem que ter atitude diante delas. O que você faz diante de uma responsabilidade que você tem? Você a cumpre. Você a trata com o respeito que ela te impõe, né? Então, eu me refiro dessa forma aos trabalhos de assistência que temos que prestar. Vamos receber todos que chegarem para nós, encarnados ou desencarnados, vão receber com o mesmo amor e mesma dignidade que desejamos ser recebidos pelos mentores quando desencarnados, ou pelas pessoas quando chegarem em determinado local. E assim vamos, com certeza, alcançar o grande objetivo que o grande Mestre Jesus nos deu. Graças a Deus. Agradeço a vocês, então, por terem me escutado. Convido o Mestre Adão a prosseguir no seu trabalho.